Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Era Uma Vez com a Sara Maria. Sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar a nossa história, eu quero que você escolha um cantinho bem agradável e bem aconchegante aí na sua casa pra gente cantar a nossa música. Vamos lá? Agora é hora de ouvir história, agora é hora de ouvir história, minha boquinha eu vou fechar e os meus pezinhos eu vou guardar. Vamos lá mais uma vez? Agora é hora de ouvir história, agora é hora de ouvir história, minha boquinha eu vou fechar e os meus pezinhos eu vou guardar. Agora preste muita atenção, agora preste muita atenção, agora preste muita atenção. A história de hoje vai ser desse livro, vou mostrar para vocês aqui, o livro da editora Girassol. O nome da nossa editora, Girassol, é o grande livro das fábulas. É um livro que foi traduzido pela Maria Luísa Lima da Paz. Então aqui tem muitas histórias, muitas fábulas, e a gente vai trabalhar uma delas no dia de hoje. Para começar, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da fábula. Quando a gente trabalhou a história dos três porquinhos, a gente trabalhou um gênero literário, um gênero textual chamado de conto. Nossa, Sara, mas qual que é a diferença entre um e o outro? A diferença da fábula, a diferença do conto? Não são histórias? Não são textos? Sim, são histórias e são textos, mas cada um tem as suas particularidades, cada um tem as suas características. Quando eu falei no outro vídeo sobre a história dos três porquinhos, a gente vai perceber que na sua estrutura, o texto ele sempre vai iniciar com aquela famosa frase, era uma vez. Geralmente são textos longos e sempre vai finalizar da mesma forma, com essa frase, e todos viveram felizes para sempre. Na fábula não, na fábula acontecem outras coisas, tem um outro tipo de estrutura. Diferentemente dos contos, as fábulas são textos curtos. E os personagens? Quem são os personagens da fábula? Geralmente são animais que desempenham funções humanas. Então nas fábulas, você não vai ver príncipes e princesas e reis e rainhas, como acontece na maioria dos contos de fada. Você vai ver, na maior parte das fábulas, animais que fazem coisas que os humanos fazem. Como assim, Sara? Vocês já viram um animal apostar corrida? Ou já viram um animal ir na cozinha preparar um alimento e convidar o outro para jantar? Mas não são só essas coisas que as fábulas nos trazem. Quando a gente fala de comportamento humano, a gente está falando de coisas boas e de coisas ruins também que podem acontecer. Por exemplo, vocês já ouviram algum animal trapaceando? Algum animal debochando e zombando ou roubando e enganando? Pois é, nas fábulas tudo é possível. E são trabalhados esses comportamentos humanos. Então, os personagens são geralmente animais que vão desempenhar funções humanas, tanto para o bem como para o mal. São historinhas curtas e sempre no final trazem a lição de moral. O que seria a lição de moral? A lição de moral vai ser um aprendizado, uma reflexão, aquilo que eu posso aprender para minha vida e me faz pensar o porquê daqueles comportamentos desempenhados pelos personagens e como eu posso resolver essas questões, trazendo sempre o meu pensamento crítico, pensando sempre nas consequências
E como eu posso promover uma cultura de paz e de diálogo na resolução dos meus problemas, certo? Então, essas são as principais características das fábulas. Eu vou falar um pouquinho para vocês quem foi o criador das fábulas. Foi um cara lá muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga. Ele nasceu no ano de 620 a.C. e morreu no ano de 564 a.C. Foi o Esopo. Esopo é considerado então o pai das fábulas. E aí as fábulas, elas foram ganhando popularidade e esses relatos orais viajaram o mundo. Muito bem. Então vamos começar aqui a nossa fábula. Eu vou trazer para vocês hoje essa fábula, a fábula da tartaruga e da lebre, muito conhecida. E a gente vai poder conversar um pouquinho a respeito do comportamento dos personagens, como eu já falei para vocês, trazer essa reflexão sobre o comportamento dos personagens e o que a gente pode aprender com essa história, tá bom? Vamos lá? Havia uma lebre muito convencida e ela vivia zombando de uma tartaruguinha. Não corra tanto, querida, ou vai ultrapassar o limite de velocidade. Então essa lebre, ela vivia perturbando essa tartaruguinha. Por que será que essa lebre vivia perturbando essa tartaruguinha? A lebre, ela é um animal super veloz, super rápida. Vocês já viram um coelho correndo? Difícil de pegar, né? Então a lebre, ela é parente do coelho e ela é tão rápida quanto. E a tartaruga? Como ela é? Bem lentamente. Então essa lebre, ela se achava muito superior porque ela era muito rápida. Se achava muito esperta, dona da verdade. E ela vivia rindo dessa tartaruga porque ela era diferente da lebre, né? Tem essa diversidade aqui dos animais. E a tartaruga, ela era devagar. Mas ser diferente, ser devagar, não quer dizer que ela não pensava e não tinha inteligência. Vamos ver o que foi que aconteceu aqui nessa história. Um dia, cansada de tanta amolação, essa tartaruga resolveu revidar. Chega uma hora que a gente cansa de só ficar levando zombação. E aí ela resolveu falar. Importante a gente se impor quando o outro está nos perturbando. Então ela desafiou a lebre a apostar uma corrida para ver qual das duas chegaria primeiro. Aí a lebre achou aquilo maior diversão. O atrevimento da tartaruga e aceitou a proposta. O que aconteceu? A lebre vivia zombando da tartaruga. A tartaruga ficou de saco cheio de tanta amolação e resolveu abrir a boca, falar que não estava contente com aquilo. Mas ela revidou de uma forma inteligente. Ela partiu para a pancadaria? Não preciso partir para a pancadaria, nem para o xingamento para resolver os meus conflitos, os meus problemas. Posso pensar em outras estratégias para a resolução dos meus conflitos. Então ela decidiu desafiar a lebre para uma corrida. Se a gente for parar para pensar, como assim a tartaruga ela vai prender? Porque ela é super devagar, ela é super rápida. Vamos ver o que vai acontecer nessa história. Você vai ficar de boca aberta. A lebre achou aquilo muito engraçado. Ah, tá vendo? E ela começou a esnobar e se achar superior só porque ela era mais rápida. Ah, ela não vai ganhar, né? Super devagar, eu sou poderosa, corro rápido. E aceitou essa aposta de corrida, já cantando vitória. Se achava superior e achava que já tinha ganho essa corrida sem mesmo antes ela ter começado. Vamos ver o que aconteceu.
eles deram a largada, a lebre saiu veloz como uma flecha, deixando a pobre da tartaruga envolta numa nuvem de poeira. Ou seja, ela saiu na frente, disparada, era super rápida e largou a pobre da tartaruga comendo poeira. Só que essa lebre, ela era muito confiante. O que foi que ela fez? Ela se achava muito melhor, muito superior. E ela, confiando na sua rapidez, decidiu parar para conversar um pouco e fazer um lanchinho. Afinal de contas, a tartaruga estava lá atrás, bem longe, ela era bem lenta, bem devagar. E ela tinha tempo de sobra e era o que ela pensava. Então ela parou para comer um lanchinho e para conversar. E a tartaruga lá, perseverante, devagar, sem parar nenhum segundo, bem lentamente. E a lebre, toda afogada, cantando vitória antes do tempo, saiu na disparada, olhou para trás, viu a tartaruga lá longe, parou para fazer um lanchinho. Tinha tempo de sobra, né? Já ganhou a corrida, que era muito rápida, se achava muito esperta. Cada vez mais confiante na vitória, a lebre resolveu então tirar um cochilo embaixo de uma árvore para fazer a digestão desse lanche. Enquanto isso, a tartaruga seguiu seu caminho passo a passo, sem parar sequer um instante. Viu a lebre dormindo no meio do caminho e o que lhe deu ainda mais um ânimo para não desistir. Então a lebre tirou um cochilo embaixo da árvore, porque ela achava que tinha tempo de sobra, porque a tartaruga estava lá longe e ela já estava cantando vitória antes do tempo, ela se achava superior, vivia esnobando a tartaruga, mas apesar de tudo isso, a tartaruga sabia que ela era capaz de ganhar a corrida. Por isso, ela propôs esse desafio. E mesmo devagarzinho, quase parando, ela foi persistente e não se deixou abalar pelo que a lebre pensava dela, porque ela sabia quem ela era. Quando a gente sabe quem a gente não liga para o que as outras pessoas pensam a nosso respeito. E mesmo sendo devagar, apesar dela ter toda essa dificuldade de se locomover, ela foi persistente e ultrapassou a lebre. Vamos ver quem vai ganhar essa corrida, afinal das contas. Quando a lebre abriu os olhos, ela levou um tremendo de um susto. O sol já estava se pondo, meu Deus do céu! Escutou algumas vozes e imaginou que fossem os seus amigos esperando por ela. Afinal, ela já ganhou a corrida, né? Imediatamente ela saiu em disparada. Saiu correndo. Olha lá. Mas já era tarde demais. Ela havia dormido tanto, mas tanto, que a tartaruga, mesmo com seus passinhos lentos e devagar, já tinha ultrapassado a linha de chegada. E a lebre não acreditava no que via. Todos os animais comemoravam a vitória da tartaruguinha, que com grande esforço e perseverança conseguiu chegar em primeiro lugar. Olha lá a vitória da tartaruga, porque ela sabia que ela era capaz e ela não deu ouvidos ao que os outros achavam ao respeito dela. Ela sabia que mesmo passo a passo, com muito sofrimento, mas com perseverança, ela iria alcançar o seu objetivo. E a lebre fazia esse bullying aí com a tartaruga. Tem muita gente que gosta de fazer bullying aí na escola, né? Com os colegas, se acha superior.
tem esse comportamento de arrogância, esse orgulho excessivo e essa soberba. Faz deboche com os colegas, zombam, e isso não é legal, né? Porque a gente precisa tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Para a promoção da cultura de paz, vamos pensar no exemplo dos animais irracionais, aqueles que não têm o pensamento para poder decidir entre o certo e o errado. Até aqui eu posso ir, ali eu não posso. E os animais, eles não pensam nas consequências dos seus atos. Então eles simplesmente vão lá e agem pelo instinto. Quando tem um cachorro que está incomodado com alguma coisa, se você pisa no rabo do cachorro, o que o cachorro vai fazer? Ele vai te morder. Se vem um outro cachorro e pega a comida dele, ele vai se irritar e vai morder também, né? Vão brigar ali, usando a violência, que é o instinto do animal para poder se defender, né? O instinto de sobrevivência. Quando a gente fala nos seres humanos, a gente é dotado de raciocínio e inteligência para poder resolver os nossos problemas de forma civilizada. Então, quando eu resolvo os meus problemas, vou dar o exemplo do cachorro, igual esse cachorro, eu parto para pancadaria, para gritaria, para agressividade, eu não estou utilizando a minha inteligência para resolver os meus problemas. Eu estou usando o instinto igual dos animais. E a gente tem que pensar que nós somos seres evoluídos, que podemos pensar em outras formas de resolver os nossos conflitos, e foi o que essa tartaruga fez. Ela usou de inteligência para poder resolver esse problema que ela estava sofrendo do bullying. Primeiro, que ela não ficou quieta, e segundo, que ela desafiou a lebre a apostar a corrida. E o que a gente pode aprender com isso nessa história é que não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do objetivo, se parece que é impossível, se a gente tem fé, acredita na gente e tem perseverança, vai devagarzinho que sempre a gente vai atingir os nossos objetivos. E uma coisa importante aqui, qual que é a moral dessa história? Vamos lá? Devagar e sempre se vai longe. Então a gente aprende que o trabalho e o esforço contínuos sempre vão trazer bons resultados, e isso vence toda a arrogância, certo? Muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Curtam, dê joinha e compartilhem com seus amigos, e até a próxima história no canal Era Uma Vez com a Sara. Tchau, gente, beijos, fui!